Jean ficou em frente ao hotel, observando a imponente fachada do prédio por onde deveria passar. Tudo foi calculado, desde os sapatos pretos perfeitamente engraxados até o terno feito sob medida. Porém, assim que cruzou a soleira da entrada, sentiu o peso de olhos caindo sobre ele, pesados e desconfiados. Cada funcionário parecia, num simples olhar, já tê-lo julgado, já tê-lo classificado numa categoria a qual não pertencia. Seus olhos percorreram-no de cima a baixo, começando pelos sapatos brilhantes e subindo até a pele, essa pele negra que, para eles, não tinha lugar naquele ambiente luxuoso. Um gesto discreto, um sorriso congelado, quase automatizado, como uma cena ensaiada numa peça mal interpretada. Então, como era de se esperar, um funcionário se apresentou com polidez, uma polidez fingida e fria. Senhor, posso ajudá-lo? A pergunta foi uma formalidade, porque o resto já estava escrito. Sinto muito, mas temo que você não tenha permissão aqui. Talvez tenha havido alguma confusão? Jean os ouviu sem vacilar, deixando as palavras escaparem dele como chuva em suas roupas impecáveis. Ele não precisava se justificar. Porque ele explicaria quem ele era, o que tinha ou por que estava ali. O verdadeiro espetáculo começaria em breve, e esses porteiros, orgulhosos de proteger este lugar contra ele, logo seriam testemunhas silenciosas do seu erro. Embora tenha sido educadamente convidado a sair, Jean não fez nenhum gesto de resistência. Ele apenas assentiu calmamente e se virou, os sapatos batendo levemente no mármore imaculado. A porta se fechou atrás dele com um som baixo, mas ele estava sorrindo. O absurdo da situação o atingiu com força e uma risada interior cresceu dentro dele. Porque o que eles ainda não sabiam era que aquele hotel, esse templo luxuoso que guardavam com tanto zelo, pertencia a ele. Sim, a chave deste império estava no seu bolso, e em breve todos compreenderiam que aquele que julgaram pela sua aparência, aquele que se recusaram a admitir no seu mundo, era na realidade o seu mestre. Parado em frente à entrada, Jean olhou pacientemente para o relógio. Muito em breve, tudo tomaria um rumo diferente. Jean respirou fundo, olhando para a fachada uma última vez, depois afastou-se lentamente do prédio. A satisfação de estar acima desses julgamentos, de não precisar da sua validação, deu-lhe uma força inabalável. Ele havia se preparado para este momento. Esta não foi a primeira vez que as pessoas tentaram reduzi-lo a uma simples aparência, mas desta vez a queda das suas ilusões seria ainda mais brutal. O que eles ignoraram foi a sua resiliência e a sua jornada. Ele superou centenas de obstáculos como este. Os seus julgamentos precipitados eram apenas ecos de um mundo que se recusava a evoluir. Ao sair do hotel, seu telefone vibrou suavemente em seu bolso. Uma mensagem foi exibida. Tudo está no lugar. Eles não esperam nada. Jean deu um leve sorriso, apreciando a sutil ironia da situação. Hoje ele não iria lutar contra esses preconceitos. Ele simplesmente iria ultrapassá-los. Em breve, o mesmo funcionário que o demitiu friamente entenderia que não cabia a ele decidir quem pertencia a este mundo e quem não pertencia. Enquanto caminhava, Jean lembrou-se do dia em que assinou os documentos de aquisição deste hotel, sem nunca ter pisado ali. Queria observar, compreender, antes de se afirmar como dono. Hoje a espera estava chegando ao fim. Chegando à esquina, ele parou por um momento para saborear a cena que se desenrolava em sua cabeça. As portas deste império fecharam-se diante dele, mas logo se abririam com reverência. Não porque tivesse mostrado os seus papéis ou os seus títulos, mas porque a verdade implacável se revelaria. O dinheiro abriu portas, certamente, mas a dignidade não pôde ser comprada. E João sabia que o verdadeiro poder residia na forma como alguém escolheva responder à injustiça. Jean virou-se e preparou-se para se juntar à sua equipe, que o esperava a poucos passos de distância. Tudo foi cuidadosamente orquestrado. A conferência de imprensa prevista para esta tarde, organizada pelo seu gabinete, revelaria os seus novos planos para este hotel. E ali, sob as câmeras, cercado por aqueles que o consideravam inapto, Jean falaria. E desta vez seria ele quem lhes entregaria a chave. Poucas horas depois, Jean se viu na grande sala de recepção do hotel, rodeado de jornalistas, câmeras e, sobretudo, de funcionários que o haviam ignorado ou rejeitado momentos antes. A sala estava banhada por uma luz dourada, mas havia uma tensão palpável no ar. Todas as pessoas presentes sentiram que algo significativo iria acontecer, mas ninguém parecia saber exatamente o que. Os funcionários ficaram no fundo, rígidos e paralisados, com sua polidez forçada vacilando enquanto se perguntavam o que realmente estava acontecendo. Alguns trocaram olhares preocupados. O funcionário que pediu a Jean para sair mais cedo estava olhando teimosamente para o chão, ciente de que algo havia dado errado, mas incapaz de compreender a extensão do seu erro.
Jean foi o centro das atenções, vestido com o mesmo terno elegante de antes, mas desta vez acompanhado por uma equipe de colaboradores. O contraste entre a cena que se desenrolava e a do lobby no início do dia não poderia ter sido mais gritante. O homem que julgaram era agora a figura central e todos esperavam pelas suas palavras. Os jornalistas ajustaram suas câmeras enquanto Jean ocupava seu lugar atrás do pódio. Ele respirou fundo, saboreando o silêncio da sala uma última vez antes de falar. Ele não precisou levantar a voz, todos os olhos já estavam fixos nele. Obrigado a todos por terem vindo hoje, ele começou calmamente examinando a sala. Este edifício que você vê aqui tem uma longa história. Um lugar de prestígio, poder, luxo. Mas hoje representa algo mais profundo. Simboliza o que queremos ver no mundo. Os funcionários começaram a ficar mais tensos, percebendo aos poucos o rumo que Jean estava tomando. É curioso, não é? Continuou ele com um sorriso sutil. Como a aparência de uma pessoa pode influenciar tanto a maneira como alguém é tratado? Como, apesar de todo o luxo, de toda a elegância de um lugar, certas atitudes permanecem congeladas num passado que deveríamos ter ultrapassado. Um murmúrio silencioso percorreu a sala. Os repórteres faziam anotações febrilmente, enquanto os funcionários começavam a suar devido ao desconforto crescente. Jean fez uma pausa e então, do bolso, tirou lentamente um molho de chaves. Ele levantou-o ligeiramente para que todos pudessem ver. O que você talvez não saiba é que já faz algum tempo que estou com as chaves deste hotel. Sua voz era suave, mas cada palavra ressoava com precisão cortante. Sim, este hotel, este lugar que alguns protegem com tanto zelo, é meu. Um silêncio congelado caiu sobre a sala. Os olhares dos funcionários se fixaram nele, incrédulos. O funcionário que o demitiu sentiu as pernas tremerem. Por toda parte, as reações variaram. Alguns funcionários abaixaram a cabeça, envergonhados, outros encararam Jean, sem palavras, incapazes de processar a informação. Jean esperou pacientemente que a realidade penetrasse em suas consciências. Depois, com uma calma desconcertante, continuou. Esta manhã, quando entrei no meu próprio hotel, fui considerado indigno deste lugar. Pediram-me para sair. Não porque não me enquadrasse na clientela ou não pudesse pagar, mas simplesmente por ser quem sou. Do que represento para alguns. Os funcionários sabiam que todos os estavam observando. Sentiram o peso do olhar das câmeras, o julgamento silencioso do público. Eles foram expostos e o seu comportamento foi reduzido à própria essência da injustiça que acreditavam estar combatendo. Jean aproximou-se um pouco mais do microfone, os olhos fixos naqueles que o ignoraram. Hoje não estou aqui para desculpas. Não estou aqui para humilhar você ou me vingar. Estou aqui para lembrar que esse tipo de preconceito, por mais insidioso que seja, não define quem eu sou. Mas eles certamente definem o que este lugar está se tornando. Ele fez uma pausa novamente, deixando suas palavras penetrarem. Este hotel vai mudar. Não apenas na aparência, mas na essência. Garantirei que todas as pessoas, independentemente da sua origem, cor ou meios, sejam aqui acolhidas com o respeito que merecem. Porque o que aqui estamos a construir é muito mais do que um hotel de luxo. É uma nova era. Ele recuou um pouco do pódio, observando os rostos atordoados dos funcionários. A lição foi ensinada e a mensagem foi clara. As aparências enganam, mas a dignidade permanece inalterável. Após a conferência, à medida que os jornalistas se dispersavam e os murmúrios se dissipavam gradualmente na sala, Jean destacou-se do pódio. Ele observou a cena ao seu redor por um momento. Os funcionários que horas antes o desprezavam, agora evitavam seu olhar, mas sabiam que era impossível fugir da realidade. O funcionário que pediu a Jean para sair do hotel no início do dia permaneceu paralisado, encostado na parede dos fundos, parecendo perdido. Jean decidiu abordá-lo não para humilhá-lo, mas para lhe oferecer um momento de reflexão, uma oportunidade de compreender o alcance de suas ações. Você, Jean, começou com uma voz calma, olhando para o funcionário. Você se lembra do que me disse esta manhã? O homem engoliu em seco, incapaz de responder. Seu rosto ficou escarlate e seu olhar caiu novamente no chão. Sinto muito, senhor. Ele sussurrou fracamente, quase inaudível em meio ao barulho das partidas. Jean assentiu lentamente, mas não estava aqui para um pedido de desculpas vazio. Ele estudou o homem por um momento, pesando cuidadosamente suas palavras. Você não me deve desculpas. Você decide. Jean deixou que o silêncio se instalasse e depois continuou. Sabe, momentos como este não apenas definem quem somos, mas também quem escolhemos ser. Hoje você fez uma escolha baseada nas aparências, nos preconceitos e não na realidade.
O funcionário, visivelmente abalado, assentiu timidamente sem saber o que dizer. Jean, embora duro em suas palavras, não buscou vingança. O que ele queria era plantar uma semente, provocar reflexão. Eu não vou demitir você se é com isso que você está preocupado, disse Jean, surpreendendo o homem. Prefiro que você fique aqui, porque só vendo esse lugar mudar, presenciando a transformação, você vai entender o que fez. O funcionário finalmente ergueu os olhos, emocionado e preocupado. Ele assentiu, tentando dizer alguma coisa, mas as palavras lhe faltaram. Vamos, concluiu Jean, faça melhor de agora em diante. Não é uma fraqueza reconhecer seus erros, mas é uma falha não aprender com eles. O funcionário assentiu novamente antes de se afastar rapidamente, deixando Jean sozinha por um momento. Quando o homem desapareceu no corredor, Jean sentiu um misto de satisfação e reflexão. Ele sabia que este era apenas o começo da mudança que queria fazer. Poucos minutos depois, outro funcionário se aproximou. Ela parecia mais velha, talvez uma supervisora, e seu rosto mostrava uma mistura de respeito e vergonha. Ao contrário da sua colega, ela não participou diretamente no incidente, mas sabia que o seu silêncio tinha sido cúmplice. Senhor, ela disse suavemente, sua voz um pouco trêmula. O que você fez hoje foi necessário. Obrigado por nos dar esta chance de corrigir nosso comportamento. Jean olhou para ela por um momento, apreciando a honestidade de suas palavras. Obrigado por admitir isso. Não é fácil questionar-se, especialmente num lugar como este. Mas acredite, a mudança é sempre possível. Ela sentiu antes de ir embora também, com os ombros visivelmente mais leves. Jean respirou fundo, sentindo que o peso dos preconceitos que enfrentou durante tantos anos foi diminuindo gradativamente. Ainda não havia acabado, mas ele deu um grande passo hoje. Ele não estava ali para destruir ou humilhar, ele estava lá para reconstruir, para redefinir o que este lugar poderia ser. Os ventos da mudança sopravam agora através destes corredores luxuosos. Jean, mestre do seu destino, estava pronto para reescrever a história, uma lição de cada vez. A história de Jean é um convite a refletir sobre os nossos próprios preconceitos, a abraçar a diversidade e a construir comunidades onde o respeito e a igualdade não sejam palavras vazias, mas realidades vividas. Então lembre-se, não se trata apenas de chaves e portas, mas da possibilidade de reescrever nossas narrativas coletivas, de transformar locais de julgamento em espaços de aceitação.